Dom Pedro I é um dos personagens mais mal compreendidos da história do Brasil. Para muita gente, ele é o herói absoluto da independência. O homem do cavalo, da espada erguida, do grito às margens do Ipiranga. Mas aqui vai uma verdade que o livro da escola costuma esconder ou suavizar demais. Pedro não fez isso sozinho. Enquanto ele estava viajando, longe do centro das decisões, quem governava o Brasil como regente era uma mulher, Maria Leopoldina, uma arquiduquesa austríaca, extremamente instruída, politicamente preparada, que entendeu antes de todo mundo que o tempo da obediência a Portugal tinha acabado. Foi ela quem articulou. Foi ela quem reuniu ministros, foi ela quem tomou a decisão política mais importante daquele momento. Pedro seria o rosto. Leopoldina foi uma das grandes estrategistas. Mas e depois do grito? Porque uma coisa é declarar um país independente com apoio, aconselhamento e estratégia nos bastidores. Outra coisa, bem diferente, é governar esse país sozinho. E é aqui que a história começa a ficar feia. Hoje eu vou te contar por que Dom Pedro I foi, ao mesmo tempo, o símbolo da nossa liberdade e um dos governantes mais caóticos que já sentaram no trono brasileiro. Dom Pedro I foi herói ou um desastre político. Spoiler, depende muito de quem estava ao lado dele. Bora entender? Vamos esquecer por um momento as margens do Ipiranga. Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1822, Dom Pedro estava em São Paulo. Quem governava o Brasil naquele momento era Leopoldina, como princesa regente. Chegam cartas de Portugal com ordens claras e humilhantes. O Brasil deveria voltar a ser uma colônia submissa. E Pedro deveria retornar imediatamente a Lisboa. Leopoldina entendeu na hora o que aquilo significava. Não era negociação, era retrocesso. Ela convoca o Conselho de Estado. Entre os ministros estava José Bonifácio, um dos principais articuladores da independência. Ali, Leopoldina toma a decisão. Como regente, assina o decreto que rompe com Portugal e envia uma carta urgente ao marido com a frase que ficou famosa: "O pomo está maduro, colhá-o já, se não apodrece." Dias depois, 7 de setembro de 1822, Pedro recebe a carta cansado, doente, irritado, parado no meio do caminho. Ele lê a decisão da esposa, lê o apoio de Bonifácio e percebe que o caminho já estava traçado. É ali que ele decide agir. Arranca o laço português, ergue a espada e dá o grito. Percebe a diferença? Pedro foi o braço, o impacto, o carisma, mas a estratégia veio de Leopoldina. O problema é que, depois da independência, Pedro começou a agir como se todo o mérito fosse dele e passou a governar. No grito, Agora vamos falar do Dom Pedro governante. E aqui, aquela imagem heróica começa a ruir. Pedro tinha um problema sério: impulsividade. Ele não governava com estratégia de longo prazo. Ele reagia aos acontecimentos. Ministros relatavam reuniões caóticas. Pedro gritava, batia na mesa, humilhava aliados. Era o que hoje a gente chamaria de chefe tóxico. Ele não aceitava ser contrariado. Discordância para ele soava como traição. Enquanto Leopoldina tentava manter equilíbrio e diplomacia, Pedro trocava ministros como quem troca de roupa. Isso tornava o governo imprevisível. Ninguém conseguia planejar o futuro do Brasil, porque a qualquer momento vinha uma decisão tomada. No impulso, governar exige negociação. Pedro achava que governar era mandar. Ele confundia autoridade com autoritarismo. Em 1823, o Brasil precisava de algo básico para qualquer país moderno: uma Constituição. Os deputados queriam limitar o poder do imperador. Queriam uma monarquia constitucional, onde o governante obedecesse às leis. Pedro odiou essa ideia. Na noite de 12 de novembro de 1823, acontece o episódio conhecido como Noite da Agonia. Dom Pedro manda o exército cercar o prédio da Assembleia. Canhões apontados para deputados, soldados nas portas. A Assembleia é dissolvida à força. Deputados são presos. Pedro rasga, na prática, o processo democrático que estava nascendo. No ano seguinte, ele impõe a Constituição de 1824, escrita por aliados. Nela, cria o poder moderador, inspirado em teorias europeias, mas usado no Brasil como instrumento de controle pessoal. Na prática, esse poder permitia ao imperador fechar o Congresso, demitir juízes, anular decisões. O homem que libertou o Brasil do absolutismo português criou aqui um absolutismo com outro nome. A popularidade de Pedro começou a despencar. E não foi só pela política, foi pelo que ele fez dentro de casa.
Pedro sempre traiu Leopoldina. Isso era conhecido. Mas ele passou de todos os limites quando trouxe a amante, a Marquesa de Santos, para dentro da corte, humilhando a imperatriz publicamente. O povo brasileiro amava Leopoldina. Ela era vista como a verdadeira mãe da nação. Quando Leopoldina morreu, em 1826, com apenas 29 anos, o Brasil parou. O povo chorou e logo depois ficou com raiva. Dizia-se que ela havia morrido de tristeza, pressão psicológica e maus tratos emocionais. Sem Leopoldina, Pedro perdeu sua âncora, sua principal conselheira, seu freio. A partir dali, o governo entrou em queda livre. Outro erro fatal: Pedro nunca deixou de ser profundamente português. Mesmo como imperador do Brasil, ele gastava tempo, energia e dinheiro tentando resolver disputas de sucessão em Portugal. Grande parte da elite brasileira começou a questionar: a gente lutou pela independência para financiar as brigas da coroa em Lisboa? A sensação era clara: o Brasil parecia um plano B, e nenhum país aceita ser segunda opção. Em 1831, a pressão explode. Protestos nas ruas, militares abandonando o palácio. Apoio político zerado. Pedro, em vez de negociar ou tentar reconstruir alianças, faz o que sempre fez nos momentos difíceis: desiste. Na madrugada de 7 de abril, ele abdica do trono, deixa o filho de apenas 5 anos no Brasil e volta para Portugal. O herói da independência sai pela porta dos fundos, deixando um país instável e uma criança no trono. Então, qual é o veredito? Dom Pedrói teve a coragem necessária para o 7 de setembro. Ele enfrentou o pai, enfrentou Portugal. Mas essa coragem só funcionou porque havia gente como Leopoldina e José Bonifácio fazendo o trabalho, intelectual e político nos bastidores. Sozinho, Pedro foi um governante instável, um excelente personagem de ação, um péssimo gestor. Ele nos deu a liberdade, mas colocou em risco a democracia que poderia ter nascido ali. E agora eu te pergunto: o grito do Ipiranga apaga o autoritarismo? Apaga o que ele fez com Leopoldina? Ou já passou da hora da gente parar de chamar isso de heroísmo simples? Comenta aqui embaixo, time Leopoldina ou time Pedro? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que acha que a independência foi só um grito num cavalo. Aqui, no Era Uma Vez na História, a gente não romantiza o passado, a gente entende ele. Até o próximo capítulo.